Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver aqui, utilizando o AWS CDK, como fazer o provisionamento do Argo CD dentro do nosso cluster Kubernetes, utilizando TypeScript. Então se você quer ver isso, vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos fazer a instalação do Argo CD utilizando o AWS EKS Blueprints. Bom, o que a gente vai ganhar realizando a instalação do nosso Argo CD dentro do cluster EKS? A parte do Argo CD vai trazer para a gente uma parte de deploy e continuous delivery de aplicações para dentro do nosso Kubernetes, fazendo com que a gente tenha muito mais autonomia no momento de realizar o deploy das nossas aplicações. Então, os desenvolvedores, o pessoal que quer realizar deploy dentro do cluster, não precisa ter acesso diretamente ao cluster, expondo as nossas credenciais, quem sabe criando alguns riscos de segurança. Então a gente vai criar essa aplicação do Argo CD para que os desenvolvedores, para que o pessoal que queira realizar deploy no cluster utilize o Argo CD. E o Argo CD vai acabar auxiliando a trazer mais segurança e trazer mais controle para dentro do nosso cluster. E é uma metodologia voltada para a parte do GitOps. Então toda vez que a gente mudar alguma coisa dentro do nosso projeto, o Argo CD consegue reconciliar isso dentro do nosso cluster também. Agora que a gente já entendeu como que o Argo CD funciona, minimamente, vamos lá ver como que a gente vai realizar a instalação do Argo CD. Bom, o Argo CD, a gente vai instalar ele como um add-on dentro do nosso cluster. Aqui na documentação oficial do AWS EKS Blueprints, a gente tem a parte de Argo CD aqui. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida de como utilizar ele, vocês podem utilizar aqui. E o Argo CD tem uma documentação bem completa também. E tem muita coisa aqui nessa documentação de boas práticas de como utilizar ele da melhor maneira. Basicamente, hoje vamos realizar o deploy então do Argo CD. Vindo aqui para o meu projeto de AWS CDK, que já está lá no GitHub, e continuando do nosso último vídeo, o que a gente vai fazer aqui dentro? Dentro do nosso arquivo principal, que é o AWS CDK EKS Stacks, a gente vai criar um add-on representando esse nosso Argo CD. Bom, basicamente, então, o que a gente precisa definir para esse add-on do Argo CD? O Argo CD, ele pode ser deployado dentro do nosso cluster com um repositório, por exemplo, de Bootstrap, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando um repositório de Bootstrap para o Argo CD que está desenhado no padrão Apps of Apps. E o que isso significa? Que todas as aplicações que estarão dentro do nosso cluster Kubernetes, elas serão gerenciadas por um único repositório. E aí, no momento que a gente criar o Argo CD e colocar que essa aplicação de Apps of Apps, ela gerencia todas as outras aplicações, ele vai acabar importando todas as nossas aplicações para dentro do nosso cluster. Então isso é uma boa prática dentro do Argo CD. Mas se você não quiser utilizar, você pode colocar, por exemplo, somente os arquivos, os manifestos Kubernetes ou do Kustomize ou do Helm, somente para sua aplicação. Mas esse é um padrão chamado de Apps of Apps que o Argo CD traz. Então a gente hoje vai utilizar um exemplo assim. Então para a gente começar, eu vou colocar aqui const a primeira variável repo URL para definir qual que é o repositório que eu vou utilizar de padrão. Então eu vou utilizar um repositório de exemplo, então eu vou pegar o link dele aqui e depois eu vou deixar até na descrição para que vocês consigam visualizar esse repositório. Depois a gente pode dar uma exploradinha lá também. Bom, esse é o repositório AWS Samples EKS Blueprints Workloads. Bem, então depois que a gente define o nosso URL aqui, vamos construir um objeto para representar esse repositório. Então eu vou chamar ele de bootstrap repo, porque vai ser o repo que vai conter todas as aplicações nossas. Então ele vai ser nesse padrão Apps of Apps. Aqui dentro desse objeto a gente vai passar a repo URL e também vamos passar qual que é a target revision, que basicamente vai ser a branch que a gente quer trabalhar. Então a branch é o workshop. Ok, dado que a gente configurou isso agora, a gente vai fazer o objeto de Bootstrap do Argo. Então aqui vou colocar mais um objeto, Bootstrap Argo, e vou chamar ele do Blueprint, porque ele vai ser um add-on, né? Já deu um new blueprints.argo cd addon. Bem, agora que a gente colocou o Argo CD Addon, a gente basicamente poderia
utilizar ele assim, simplesmente para fazer o deploy. No entanto, ele não ia levar esse padrão de apps of apps. Então aqui dentro, o que a gente quer definir? Nós queremos definir que a gente quer passar o Bootstrap repo para ele. Então, Bootstrap repo, 2 pontos. Aí a gente vai passar para ele aqui o nosso Bootstrap repo. Bootstrap repo. E nesse caso aqui, por exemplo, eu quero definir mais um path. Então eu poderia simplesmente definir lá em cima, mas para não deixar fixo, por exemplo, se eu quiser colocar mais um cluster, eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer isso modificado. Então esse engs/dev, ele é o nosso path dentro do repositório, no qual o Argo CD vai procurar os manifestos do Kubernetes, beleza? Eu poderia fazer assim também, tá? E aí remover esse código daqui assim. Também funcionaria, tá, galera? E agora a gente tem o nosso Bootstrap Argo. E aqui embaixo, na parte de addons, a gente vai passar ele. Então, o último que a gente criou foi o do Kyverno. Agora eu passo o meu Bootstrap Argo. Então, ele já não está mais cinza aqui, quer dizer que ele está em utilização. Então, ele está pegando as propriedades que a gente definiu aqui em cima, está pegando esse repo URL, está pegando o Target Revision e também está pegando o nosso path, beleza? Agora que a gente já definiu todas essas propriedades para o nosso Argo CD, vamos utilizar o CDK Deploy para fazer o deploy dele de fato. Então, eu tenho um terminal aqui um pouquinho maior para a gente acompanhar, e eu vou rodar o comando CDK Deploy, que vai pegar o nosso código em TypeScript, vai transformar em CloudFormation e vai aplicar dentro da nossa conta da AWS. Vamos aguardar uns minutinhos até que o CDK Deploy faça todo esse processo. Pessoal, então o nosso CDK Deploy terminou de executar aqui. E o que a gente vai ter agora? Agora a gente vai ter dentro do nosso cluster Kubernetes, no nosso cluster EKS, um repositório, um namespace do Argo CD. Então vamos dar uma olhadinha lá para ver. kubectl get namespaces, para ver se foi tudo certinho. Então aqui esqueci de colocar a configuração, então vamos pegar o token aqui novamente. Então a gente pega o token aqui do output, beleza? Aqui novamente, beleza? Então você temos o config, você temos o secret, e agora vamos dar o get namespaces novamente. Beleza, então o nosso Argo CD ele foi deployado e ele está aqui dentro do nosso cluster. Se eu der um kubectl get ao -argo cd, para a gente dar uma olhadinha nos objetos que a gente tem dentro do nosso cluster. Então a gente tem aqui replica sets, temos stateful set, temos services, deployments e pods rodando. Então a gente tem todos os componentes do nosso Argo CD rodando no cluster. Bom, agora o que a gente vai fazer? Bom, vamos trocar o componente do Argo CD Server aqui, do service dele, que está para cluster IP. Vamos fazer um patch nesse service e vamos colocar ele como um load balancer para a gente conseguir acessar ele através da internet. Então, kubectl patch svc blueprints addon argo cd server -n argo cd, e o que a gente quer trocar é o type dele para load balancer. Então eu vou dar um enter aqui e o nosso service vai mudar de cluster IP para load balancer. Então eu vou dar um kubectl get svc -n argo cd. Então vamos aguardar um momentinho. Então o tipo dele já está como load balancer. Se eu copiar essa URL aqui, ela vai me levar para o nosso Argo CD. Aqui é a documentação que eu tinha aberto antes. Bom, agora a gente aguarda uns 2-3 minutinhos até o load balancer responder, valeu? Se passaram então alguns minutinhos, então eu vou dar um refresh aqui na página. Já está falando que a gente tem acesso, mas como a gente não tem certificado, está falando que é perigoso o acesso. Então aqui é a nossa página de login do Argo CD. O usuário é o admin
E a senha do Argo CD, ela sempre é deployada dentro de uma secret. Então, kubectl get secret, que é justamente essa secret aqui, Argo CD initial admin path, admin secret. Então, o que a gente vai fazer? Ela está guardada lá como base64, vamos pegar ela e vamos fazer o decode. A partir daí, a gente consegue logar dentro do nosso Argo CD. Então, usuário admin, assim eu peguei lá da secret, falar para não salvar. Justamente o nosso Bootstrap Apps está deployado aqui. Então, esse aqui é o nosso projeto principal. E como ele foi criado no padrão de Apps of Apps, o que ele está configurado aqui? Ele está configurado para ele criar outro application dentro do meu Argo CD, que é o Team Burnham. Alguma coisa assim, tá? Então, se eu clicar aqui dentro desse Team Burnham aqui, a gente consegue ver que ele é um tipo application, né? Que justamente vai responder, vai significar que ele é essa outra aplicação aqui. E justamente aqui dentro a gente já consegue visualizar que a gente tem um Nginx, e um service e um deploy, e tem réplica set, tem endpoint, e justamente vamos dar uma olhada lá no nosso Kubernetes agora para ver se a gente tem esse namespace com esses recursos dentro. Basicamente, então, se eu alterar alguma coisa dentro desse Bootstrap Apps, por exemplo, colocar mais uma aplicação aqui dentro, ele vai criar essa aplicação aqui no meu Argo CD. Então vamos dar uma olhadinha e ver se esse projeto está criado lá no nosso Kubernetes também. Então, kubectl get namespaces. Então, vamos dar uma olhadinha. Beleza. Esse aqui é o projeto que a gente acabou de visualizar lá. E ele está criado aqui. Vamos dar um get all só para garantir que todos os recursos estão. Get all. Beleza. Bom, agora vamos guardar o get all e a gente consegue ver que a gente tem o pod, o service, o deployment e o replica set. É a mesma estrutura que a gente tinha aqui dentro. Então, eu tenho um pod, um service, um deployment, um replica set, beleza? Se eu deletar o pod aqui, como a gente tem um replica set, então eu não preciso estar dentro do meu cluster Kubernetes, eu posso tomar essas ações aqui pelo meu Argo CD, posso dar um delete nesse pod. O meu replica set vai garantir que seja criado outro. E ele a gente já consegue visualizar aqui pelo próprio Argo CD, beleza? A gente consegue visualizar aqui também os eventos, os logins, e essa aqui é uma grande vantagem da gente ter o Argo CD na nossa infraestrutura. A gente não precisa passar as credenciais do nosso cluster, a gente tem o Argo CD que faz esse gerenciamento para a gente e faz essa sincronização. Então, o vídeo de hoje era isso, galera. Era a gente realizar a instalação do Argo CD dentro do nosso cluster EKS, utilizando o TypeScript com o AWS CDK. Se você tiver alguma dúvida de como funciona ou como funciona o Argo CD ou o AWS CDK ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários, vou buscar responder de maneira mais rápida possível. Muito obrigado por ficar até aqui. Deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva que você vai me ajudar muito. Valeu, é nóis!